Quando eu era criança, era muito difícil. Eu tive uma educação muito rígida por conta do meu pai. Tive aquela educação japonesa mesmo. Ao mesmo tempo, ao lado da minha mãe, é bem italiano. É aquela de reunir a família no sábado, fazer aquela comida, aquela lasanha, ou fazer uma massa com carne, juntar todo mundo e falar alto e gesticular. Clash total de culturas ali. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais no relacionamento. Aí eu vi que eu sou muito melhor de relacionamento do que de operação em si. Comercial nata, nunca duvidei disso. Mas a venda pra mim é uma consequência. É uma consequência dos meus relacionamentos, é uma consequência ali do ambiente que eu mesma crio com uma pessoa ou determinadas pessoas. Antigamente, quando eu entrei na Abbots, eu falava assim, ninguém que conhece a Yasue fica isento da Abbots. E é mais ou menos por aí. E foi assim. Colocou na Abbots um conceito de criação de comunidade. E quando você está numa comunidade que tem a ver com você, é muito legal participar. Eu comecei a ir nos eventos quando eu saí da Globo. Porque eu saí, fiquei sem chão, sem saber para onde eu ia. Então eu tive que realmente fazer todo o meu networking. A única forma de criar networking realmente seria frequentando eventos, fazendo amigos. Bem-vindos a mais um podcast da Abbots, o Abbotcast. Hoje, o episódio especial do Streaming Ladies. Eu tô aqui com uma convidada que não é só especial hoje, ela é a dona de tudo isso, ela é a criadora de tudo isso junto comigo e a nossa querida presidente da Abbots, Yasue Inoki. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paloma. Seria maravilhoso ser a dona se a Abbots fosse uma instituição com fins lucrativos. Mas é muito bom estar aqui com você de novo e falando agora do lado de Streaming Ladies. Obrigada. É isso, não, a dona do projeto Streaming Ladies, né? E assim, hoje a Yasue já foi entrevistada por diversas pessoas, já participou de vários podcasts, inclusive do nosso aqui, entrevistada pelo Minari. Mas hoje eu queria trazer um lado um pouco diferente, obviamente mais feminino, trazendo o lado do Streaming Ladies, mas também um pouco sobre curiosidade sobre quem é Yasue, né? Todo mundo sabe no mercado que Yasue é a nossa atual presidente da Abbots. Mas o que mais além disso? E a gente quer descobrir aí umas coisinhas interessantes. Então vamos lá. Me fala um pouco sobre quem é você, sua cultura, de onde você vem, seus pais, enfim. Vamos lá, eu sou do Rio de Janeiro, tem muita gente que acha que, apesar de que eu tenho um sotaque hoje em dia mais... Quem tem dúvida que você é do Rio de Janeiro com esse sotaque, no Rio de Janeiro, gente, o pessoal acha que eu sou de São Paulo. Então, isso que eu ia falar, Tijuca na raiz do Rio de Janeiro, vai estar vendo, eu falo raiz. Aí quando eu chego no Rio, o pessoal fica meio louco com esses... Então, como eu morei aqui em São Paulo por 10 anos... que eu falo já, acabou que eu misturei um pouco o sotaque, né? Eu não, tenho um pouco, o Rio fica carregado, às vezes o meu S paulistano fica carregado também, aí o pessoal fica meio na dúvida. Mas eu sou do Rio, nasci no Rio, criada, eu morei aqui em São Paulo por 10 anos, porque eu me mudei na época que o prédio da Globo estava pronto ali na Berrini, e aí voltei pro Rio e continuo lá até hoje. E seus pais? Meu pai era japonês, minha mãe brasileira, misturada com europeu, com italiano. Eu tenho negro na descendência. O pessoal brinca que quando eu vou à praia eu fico muito morena, meu apelido era japonega. Que mistura boa! E aí, na Copa, o pessoal fica brincando. Olha ali, ontem mesmo eu tava no Instagram e todo mundo assistindo, todo mundo mandando pra mim print do goleiro do Japão, que ele é afrodescendente e descendente de japonês também. Então tem essa mistura. Ele é negro e japonês. Aí, assim, olha, arrumamos uma pessoa que é mais japonesa que você. Não, e tem uma coisa muito legal que eu gosto da Yasue, é que, assim, ela sempre traz essa questão cultural e de aprendizado da família e da raiz, né, do pai, nos nossos papos do dia a dia, do trabalho, como é que isso é importante, como essa cultura tua impacta no teu dia a dia, principalmente no teu trabalho, né, como profissional.
Impacta, Paloma, porque, em primeiro lugar, quando eu era criança, era muito difícil. Eu tive uma educação muito rígida por conta do meu pai, né? Então, eu tive aquela educação japonesa mesmo, rígida, de não poder me atrasar nem um segundo, porque se eu atrasasse um segundo já considerava um atraso. Então, era tudo muito rígido. Chegar às 9 horas da noite era 9 horas, não era 9:01, 9:02, era 9 horas em ponto, e por aí vai. Então, realmente foi muito rígida, de ter que ter notas boas, etc. Ao mesmo tempo, imagina, ao lado da minha mãe, é bem italiano, né? Aquela de reunir a família no sábado, lá em casa era no sábado, fazer aquela comida, aquela lasanha, ou fazer uma massa com carne, juntar todo mundo e falar alto e gesticular. E beber um vinho. E aí o que acontece? Deu um clash total de culturas ali. E na escola, eu acho que acabou, o pessoal era muito brasileiro, mas eu ainda era muito japonesa. Aos poucos, e aí namorando outras pessoas, eu acabei me desenvolvendo um pouco mais. Eu fui me eliminando aos poucos. O que eu queria ser e o que eu não queria. O que eu queria tirar, ou pelo menos diminuir um pouco, não ficar tão rígido. E o que eu gostaria de ser, onde eu gostaria de ser mais flexível. E foi assim que eu fui fazendo a vida inteira. E faço até hoje. E eu entendo que na tua organização, no teu dia a dia, você é muito disciplinada, né? A gente percebe, quem tá em torno de você, assim, percebe muito o quão disciplinada você é em relação aos seus compromissos, enfim, a tua agenda. Então, isso, imagino eu, que venha muito dessa cultura japonesa, talvez. Sim. Com toda essa sua energia caótica de um italiano. Eu também sou italiana, então participamos da mesma mesa. O que acontece é exatamente isso. Tem muita coisa ainda, né? Então, por exemplo, a disciplina, eu não vou deixar a pessoa me esperando porque marcou um compromisso, porque eu me atrasei. No mínimo, eu tenho que ligar para avisar que eu tô 2 minutos atrasada, que seja, né? Eu faço o máximo possível para não atrasar. Todo mundo sabe que eu tenho uma questão também, que eu não sei se é japonesa, é um pouco japonesa também. Mas é o seguinte, quando você combina uma coisa comigo, acabou, você combinou. Pra mim, aquilo ali tá sacramentado. A minha família minhas famílias, meus amigos próximos, ninguém quer combinar nada comigo. Porque todo mundo fala assim, não, o problema é que combinar com você tá escrevendo na Bíblia e não pode mudar nunca mais. Mas combinou comigo, faz. Mesma coisa no trabalho, como impacta. Entrega de trabalho. Quando eu tenho um deadline para entregar determinadas coisas, eu vou entregar aquilo no prazo, a não ser que realmente aconteça um imprevisto muito grande, que não dependa de mim. Claro. E aí eu vou avisando ao longo do projeto. Agora, eu vou dormir 3 horas por noite, 2 horas, vou virar 3 noites se for possível, mas eu vou entregar o que eu me comprometi, eu vou me entregar na data certa. E é por isso que você é o que você é hoje, né? E com certeza, acho que tem muito desse seu capricho em relação a disciplina. E como profissional, vamos lá, entrando num tema mais profissional, como é que você hoje se assume uma das cadeiras mais importantes do nosso mercado? Você é uma pessoa extremamente bem relacionada, que tem amigos, parceiros, colegas e clientes e fornecedores, não só a nível Brasil, latino, a nível mundial, eu diria. Quem conhece a Yasue sabe, a gente está num evento, ela para 350 milhões de vezes para cumprimentar um monte de gente, ali ela fica, ela vai entrando numa reunião, vai saindo de outra. Isso é muito positivo. Todo mundo, quem não conhece a japonesa do mercado, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente está junto nesses eventos. E para chegar nessa posição que você chegou hoje, como é que foi tua carreira? Como é que foram seus desafios? Me conta um pouco, né, claro, dessa linha tua. Paloma, eu sou de tecnologia, né? Não parece, mas eu fiz processamento de dados, comecei na PUC, depois nem consegui terminar a PUC porque
tive que terminar outra faculdade, porque eu já estava trabalhando, aí foi embolando, então, mas eu era de tecnologia. Ao longo do tempo, eu vi que eu não gostava de programar. Essa semana eu falei, nossa, chegou a minha vez de voltar a programar. Agora programar com AI, que é com fácil. AI, exatamente. Chegou a minha vez. Finalmente agora eu vou programar. Sei lá quantos anos depois. Mas eu nunca gostei de programar. Sempre achei muito automático. E aí, o que aconteceu? Fui aos poucos me distanciando da programação em si, da análise em si de sistemas. Eu passei a trabalhar em gerenciamento de projetos. E daí, gerenciamento de projetos para ir para operações foi praticamente instantâneo, né? Então, quem gerencia o projeto está trabalhando na operação, já está entendendo o que está funcionando na operação, então vamos tocar essa operação. E aí, eu cheguei na Globo, onde eu fiquei um pouquinho mais, trabalhava em operação, mas dentro de uma área de negócios, e, obviamente, você começa a ser um pouco mais maleável, ver como é que você faz os negócios. Tive dois mentores muito bons da minha carreira no tempo de Globo, Ricardo Scalamandré, que é uma figura super conhecida no mundo da publicidade, no mundo do mercado de vídeo, Marcelo Spínola também, que era o dono dos canais internacionais da Globo. E eu acho que o turning point ali da Globo foi quando eu tive que implantar a operação da Globo Internacional na Europa, uma operação própria. A gente montou um DTH, a gente montou uma mini Sky para atender o pessoal. Na época foi um desafio gigantesco, porque não era só controlar o que ia, era realmente ter que entregar nos prazos, e eu tive que fazer um projeto gigante que envolvia a empresa inteira e vários terceirizados, equipe nos Estados Unidos, equipe na Europa, dividindo em Portugal, Itália, call center em São Paulo. Foi uma operação realmente muito grande, uma operação pan-europeia, que teve que ser montada em basicamente 7 meses. E aí eu tive que realmente desenvolver todos os outros skills que eu realmente talvez tivesse um pouco de deficiência, né? Porque não tinha tempo, tinha que fazer o jeito Yasuê, que é bem feito. E foi assim, fui desenvolvendo. E depois, lá mesmo da Globo, quando eu saí da Globo, eu já montei minha consultoria, que o pessoal que já trabalhava comigo na Globo, né, como fornecedor, já queria uma pessoa para ajudar a fazer esse tipo de trabalho, fazer a ponte entre o mercado brasileiro e o mercado externo. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais no relacionamento. Aí eu vi que eu sou muito melhor de relacionamento do que de operação em si. Comercial nata, nunca duvidei disso. Não sei o comercial, assim, mas é muito mais fácil falar. Venda, para mim, acaba sendo uma conclusão de um negócio. De verdade, a venda, para mim, nunca... Ela, obviamente, pode ser o objetivo principal quando eu estou com uma cadeira de vendas, mas a venda, para mim, é uma consequência. É uma consequência dos meus relacionamentos, é uma consequência ali do ambiente que eu mesma crio com uma pessoa ou determinadas pessoas. Então, eu passei a enfatizar muito mais a questão de relacionamento. Até porque, quando você sai da Globo, você vira órfão do mercado. Eu não queria voltar para banco, que eu trabalhei em banco antes, eu não queria trabalhar em operadora, né? Porque eu ficava brincando, sair de operadora aí para uma TV era um mega upgrade, porque era digamos que você vê mais o seu produto na tela, né? Isso para mim na época, né? E aprendi uma coisa nova também, era uma coisa, você sabe, quando a gente começa a trabalhar com vídeo, todo mundo fica meio fascinado com o mundo de vídeo, que é uma coisa que é mais, você vê diretamente o que você está produzindo na tela. Não, mas é fascinante, né? Eu acho que é no sentido, assim, a gente, além de trabalhar com vídeo, tecnologia, a gente tem essa questão de trabalhar com entretenimento, né? Que é a base de tudo. E não tem como não ser prazeroso, né? E eu percebo muito isso de você, tendo aí no dia a dia com você, que você faz tudo com prazer, né? Então não é simplesmente algo, enfim, que você tem aqui como seu trabalho, que é separado da sua vida pessoal. Não, é tudo um grande combinado na tua vida, porque tudo faz parte, né, de um grande prazer, de um grande objetivo teu. É assim que você se sente? Total, né? E é engraçado porque... Antigamente, quando eu entrei na Abbots, eu falava assim, ninguém que conhece a Yasuê fica isento da Abbots. E é mais ou menos por aí. E foi assim. Eu vou envolvendo vou falando com o outro, e quando vejo... E a verdade é que o nosso outro diretor, né, que entrevista sempre aqui comigo, o Ricardo Minari, ele sempre fala, ninguém sai ileso da Abbots quando tá do lado da Yasuê.
ninguém sai ileso, porque acaba fazendo alguma coisa ou trabalhando em conjunto. A verdade é que a gente colocou na Abbots um conceito de criação de comunidade, e quando você está numa comunidade que tem a ver com você, é muito legal participar. A gente estava falando ali atrás agora sobre tantos clubes exclusivos que já existem e que outros que estão novos que estão sendo lançados agora, né? Porque é mais ou menos isso, um clube é uma comunidade. Então, quando você se vê, né, que aquela comunidade traz um retorno para você, quando você se parece com a galerinha da comunidade, você quer estar ali também. E aí deixa de ser um trabalho ou um esforço para todo mundo. A ideia aqui é que todo mundo, dentro da Abbots, trabalhe, faça, ajude o mercado, ajude outras pessoas, inspire outras pessoas para que elas possam ajudar outras também. E assim a gente vai construindo. Então é difícil, acho que até meus cachorros um dia vão trabalhar para a Abbots. Vocês já não estão trabalhando, eu não duvido de mais nada. Não, e falando, agora entrando um pouco nesse tema, né, de Abbots, eu sinto muito isso, assim, representando o Streaming Ladies ali dentro, eu sinto que tem uma energia de amizade, mais que tudo, né, e eu acho que esse é o grande prazer da brincadeira, porque no fundo é uma associação, ali os heads estão ali justamente, né, para cada um tem seu nicho, mas, né, não existe salário, não existe compensação, existe mesmo uma força de amigos que se formaram durante esse período, ou que, né, amigos do passado, e a coisa está sendo feita tão bonita, e assim, que resultado, né, que você entregou junto com a tua galera em 3 anos? 4 anos? 2 anos que a gente tá na 2 anos? 2 anos. Meu Deus. Fez 2 anos dia 1º de maio. Faz um comparativo, galera, assim, do antes de você chegar e depois. Eu falo sempre o seguinte, que a Abbots existe há 9 anos, né? Eu assumi a presidência há 2. E a Abbots, nos anos anteriores, a gestão anterior, ela fez um trabalho que é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho que talvez eu não goste. Sabe quando você faz uma obra, você sabe que existe um pedreiro para cada tipo de trabalho, né? Não sei se você sabe disso. Sim. Mas existem pedreiros que são pedreiros bons para fazer a fundação da casa, pegar esse trabalho bruto. Tem pedreiros que constroem muito bem, né? Sobem as construções. Tem pedreiros fazendo acabamento, né? E eu falo sempre que a gestão anterior fez o trabalho que eu como pedreira, não gosto de fazer, ou não faria tão bem, que é aquele trabalho da fundação, né? De estabelecer e fazer com que todo mundo conheça quem é a associação, e mais de formiguinha, né? Então, eu sou o pedreiro da obra mesmo, de subir a parede, de depois colocar. Do acabamento eu também gosto, porque eu sou mulher. Então, do acabamento gostamos, dos detalhes, mas eu sou o pedreiro de construir, da construção. Então, a gestão anterior. Não, peraí, deixa eu corrigir. Ela é mestre de obra total, porque assim, ela bota nego pra trabalhar real. É muito isso, gente. Ela chama a atenção de todo mundo, ela faz as reuniões, eu sei porque eu tô dentro dessa galera. E assim, é isso, é uma diversão entre amigos, entre uma comunidade. E aí, né, dentro disso foram criando outras comunidades, né? A gente tem o Tu, que é feito pelo Minari, e que tá dentro da Abbots de alguma forma. Tem o Streaming Ladies também aqui, sim, com as mulheres. Estamos lançando agora o Streaming Academy. O Academy, né? Junto, que é o acadêmico, onde a diretoria vai poder fazer curadoria, sim, os associados, de alguma forma, vai conseguir participar também. Então, são algumas coisas que a gente tem feito pro mercado. E é claro que dá muito trabalho, dá um trabalho, mas eu acho que é tão prazeroso ver tudo sendo construído, né? E antigamente eu gostava realmente de brincar daqueles bloquinhos, de ficar construindo casinha, meu pequeno construtor, eu gostava disso. Então é mais ou menos isso que a gente está construindo. A gente está pegando... Agora vamos construir a igrejinha, vamos construir agora o hospital, e construindo aos poucos, e dando oportunidades para mais pessoas, para terem visibilidade. Fazemos parcerias com outras associações e eventos que acabam sendo parceiros e concorrentes, mas tem espaço para todo mundo. Acho que é mais ou menos isso, Paloma. E eu acho que a nossa relação vem muito disso, né?
a gente, em um momento da nossa carreira, nós fomos concorrentes direta por representar, né, empresas que concorriam diretamente, e depois, um pouco depois a gente se viu como parceiras, e hoje a gente está ali se complementando o tempo todo, isso é muito bacana. E eu acho que isso acontece com a maioria, né, do mercado. A gente não sabe onde é que a gente vai estar amanhã, e a gente pode estar do outro lado da mesa, então essa junção, essa comunidade, acho que fala muito mais, né, em relação a isso. Vamos lá, sobre eventos. Uma pauta mais polêmica aqui. Você é a pessoa dos eventos, a pessoa que está sempre em todos os eventos, tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto a nível global, os IBCs, NABs da vida. Me fala um pouco sobre os bastidores de tudo isso. Então. A parte gostosa, glamurosa. Então, eu comecei a ir nos eventos quando eu saí da Globo. Porque eu saí, fiquei sem chão, sem saber para onde eu ia, né? Porque quando você trabalha durante muitos anos na Globo, e eu vejo que isso é uma característica de todo mundo que trabalha lá por muito tempo. Você sai e você fala assim, gente, e agora que eu só falava com o pessoal para fazer coisa da Globo? O que eu falo agora, entendeu? E todo mundo do mercado fica meio com medo de você, porque você era Globo. Uhum. E a Globo realmente é muito diferente de outras emissoras. Agora não tanto mais com o digital, mas naquela época que eu saí, tinha um gap muito grande. E então eu tive que realmente fazer todo o meu networking. E lembrando que antes eu trabalhava em operadora e antes em banco. Então realmente eu tive que criar todo o networking ali do zero. E a única forma de criar networking realmente seria frequentando eventos, fazendo amigos. Fazer amigos não seria um problema para mim. Apesar de eu ser tímida, eu falo assim, em todo podcast, ninguém acredita em mim. Tá vendo? Ninguém acredita. Mas eu tive que fazer novas amizades, novos contatos e eu sou boa de pegar, quando eu tenho aquele contato, eu faço uma conexão com aquela pessoa e, na maioria das vezes, né, claro, e acabo ficando amiga da pessoa. Então tem jeito, por exemplo, a gente não se dava bem antes. Eu e Minari, eu odiava ele. Achava ele muito chato. Achava ele muito chato. O Guerra não tinha nada contra com ele, que é um outro diretor que também tá sempre comigo. Não tinha nada contra, é ótimo. Não tinha nada contra, mas também não tinha nada a favor. Então, assim, conhecer e desenvolver, de fato, o relacionamento, né? Eu acho que isso realmente é uma característica minha. Eu desenvolvo o relacionamento e mesmo quando ele é um pouco distante, raras são as vezes que ele não fica próximo. E já é meio caminho andado, né? Porque pra você ser... É isso, uma pessoa da área comercial, para você fechar negócio, se esse primeiro nível de relacionamento não é criado, esquece. Aqui na América Latina você não faz negócio com ninguém. E principalmente no nosso mercado. Então, assim, já é um primeiro step concluído com sucesso, né? Uhum. Sendo engenheira e vendendo para o mercado. Então, faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas aí você que contou do bastidor, quer saber? Lógico. As dificuldades, né? Deixa eu te contar. No começo, foi complicado. Primeiro que eu não conhecia ninguém. Eu tive alguns anjos que me levaram. Então, eu tive um anjo chamado Dante Neira, que faleceu há 2 anos. E ele foi a pessoa que me pegava pelo braço e me apresentou para a América Latina quase que inteira. Né? Uau. Ele era muito amigo de todo mundo. E ele, na verdade, ele era meu fornecedor na época da Globo, do projeto que eu tinha implantado. Então, para você ver, eu não conhecia a pessoa, foi meu fornecedor, era americano, vinha para cá há muito pouco tempo, mas acabei ficando amiga dele, e ele me pegava no braço, a ponto de me pegar no braço, deu ficar na casa dele quando eu viajava pra Flórida, era nesse nível. Na NAB ele fez a mesma coisa, me apresentou para um outro amigo dele, que também, coincidentemente, tragicamente faleceu no mesmo ano que ele praticamente, mas que também me apresentou para o mercado árabe. Uau! Então eu sempre tenho alguns anjos, assim, que a gente trabalha muito bem. O próprio Ricardo Minari me apresentou para o resto da América Latina. Foi assim que a gente ficou amigo até. E então acabou conhecendo muita gente, né? Mas foi aos poucos. Os bastidores, você sabe muito bem que não é fácil. Quando você não se conhece muitas pessoas. De vez em quando eu coloco isso no meu Instagram. Então, quem não me segue ainda, me segue lá no Instagram profissional, Yasui Inoki. E é muito engraçado, porque quando eu viajo, eu coloco os bastidores, o pessoal quer saber. Paloma,
Eu posto a bolha no pé. São 13 quilômetros de salto alto por dia. Não, gente, eu já passei dessa fase. Eu não vou mais de salto alto. Ninguém, não tem que pague. Não, mas algum sapato aperta. Eu deveria ir de tênis, mas eu não vou. Eu lembro na Argentina que a gente foi, não, gente, você chegou mancando, você tava com problema no joelho. Foi. Não sei o que aconteceu, quebrou. Pois é. Não, realmente, eu acho que é muito mais difícil pra mulher do que pra homem nesse sentido, né? Porque, pô, a gente tem que andar um pavilhão inteiro e antigamente de salto alto, hoje em dia não. Hoje em dia não tem mais essa. Você ainda banca o salto alto? Agora os eventos estão menores, né? Não estão mais tão grandes quanto eram antes. Antigamente eu andava 13 quilômetros. Ah, loucura. Agora eu tenho andado 10, que eu fico olhando. Esse último INAB eu andei 10 quilômetros. Mas ferrou o joelho, porque teve um evento que eu fui que eu pensei que fosse mais perto, era muito longe. Não tem como. E eu andei direto uns 5 quilômetros de bota de salto. E aí realmente ferrou um pouco o meu joelho, mas e eu voltei com o braço, que até agora eu tô com uma, sei lá, oqueite, que eu não vou no médico, mas eu vou até hoje de carregar a mala, mas... Não, e assim, eu acho que esses eventos, eles são muito bons pro nosso dia a dia, pro nosso trabalho, eles trazem muitas oportunidades, eles, né, são eventos cruciais pra gente criar novos relacionamentos e manter os que já existem, mas também a parte, né, de encontrar amigos que a gente não encontra no dia a dia, né, amigos que vivem distantes, que moram entre os países, essa resenha, ela é muito boa. E tem muita festa por trás. E a Sue é a rainha dessas festas. Conta desse bastidor pra gente. É isso que a gente quer saber. Gente, eu não sei como eu fiquei com essa fama. Adoro. Eu não sei como eu fiquei com a fama. Eu acho que eu fiquei assim, como eu passei a conhecer muita gente de fora do Brasil, e esse pessoal, as empresas tinham muita grana para colocar em eventos, faziam muita festa, e aí me chamavam sempre. E aí eu tinha meus amigos, né, ex-Globo, que vão sempre para eventos, eu tinha outros amigos do Brasil, e a gente foi montando um grupinho, e aí nessa, quando eu vi, tinha um grupo gigante que a gente monta quando a gente vai para os eventos, porque todo mundo quer saber qual era o próximo evento. Onde é que a gente vai se reunir hoje? Justamente porque todo mundo acaba sendo amigo e todo mundo quer se encontrar, então vamos tentar ir nos mesmos eventos. Então, coitado de quem faz o evento ruim, onde os brasileiros não estão, porque a gente carrega todo mundo. Com certeza. E aí eu trabalhei para os holandeses durante um tempo, quando eu era só concorrente. Sim. E aí eles falavam assim, tipo, eles me traziam do Brasil para não fazer reunião nenhuma. Eu não tinha obrigatoriedade de fazer reunião nenhuma. A única coisa era para fazer o happy hour deles funcionar. E aí, para mim, era maravilhoso. E fez funcionar. E até hoje lá o pessoal me chama, tenta me chamar para fazer alguma coisa junto. Os próprios associados da Abbott, a gente vai ter um happy hour nesse próximo evento de agosto, que a gente acabei de fechar a parceria com a empresa que vai fazer o nosso happy hour. Então, no final das contas, acho que o mercado acaba percebendo. Pô, aquele pessoal da Abbott é um pessoal que a gente quer estar junto aqui, quer trazer junto, porque eles trazem gente. Não é porque a gente é animado só. Não, que a gente e aí assim, se o mercado de streaming acabar hoje, acabou vídeo, acabou streaming, acabou Abbott, acabou. E a Sue vai trabalhar com eventos com certeza. Se desse dinheiro. E aí, falando um pouco de mercado agora, vamos lá, um papo mais sério. O mercado, o mercado de streaming, especificamente, ele está sendo consolidado, a gente vê cada vez mais, né, empresas colocando conteúdo dentro dos grandes players, ao invés de criar o próprio negócio. É um mercado que está cada dia mais caro, né, em relação a back-end, em relação a front-end, desenvolvimento, conteúdo, investimento está muito pesado. Como é que se enxerga isso, e até levando, né, aí a bola um pouco para o lado da Abbott, que a gente está falando de associados, né, de pequenas e médias empresas dentro desse mercado. Como é que você enxerga o futuro dele? É um mercado não só caro, cada vez mais fragmentado, né? Acho que esse que é o problema maior. E não tem mais tanta grana na mesa, né? O mercado de vídeo não é mais o mesmo mercado que era há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Né? Tanto que você vê pelos eventos estão diminuindo, estão reduzindo de tamanho.
Quando eu falei que eu andava 13 quilômetros, agora eu ando 10, realmente é um... E o que a gente vendia antes, e o que a gente hoje em dia batalha para vender, outra relação. Sim. E principalmente na América Latina. Então, é difícil até quando a gente trabalha com uma empresa europeia, americana... Num país emergente, meu Deus do céu. Fazer eles entenderem que o Brasil é gigantesco, que pode até ter oportunidades, mas elas demoram. E aí, quando você vai tentar explicar que elas demoram realmente, o pessoal, você tem que ser amigo, ter um bom relacionamento, senão você não vai fechar nada, a gringalhada pira, porque realmente é muito difícil de entender o nosso mercado, né? Então... eu acho que no Brasil, na América Latina, realmente a gente está passando por uma fase. A gente vai passar eu acho, ainda que nos próximos 5, 10 anos, o mercado vai mudar totalmente. E, de alguma forma, acho que ele vai se ajustar, né? Porque até mesmo quando a gente teve... todo mundo está comparando agora a revolução da AI com a revolução industrial, né? E o mercado, de alguma forma, se adaptou. Não, eu não tenho dúvida disso. Né? O mercado se adapta de alguma forma. Então, a gente está agora no meio desse burburinho, está no meio do terremoto. O mercado vai se adaptar. Né? Na questão do streaming, o mercado está se adaptando. Né? A gente aqui na América Latina ainda tem muitos blockers aí, né, em relação ao digital. Muita gente ainda não conhece, por incrível que pareça, muita gente ainda não conhece todas as vantagens do digital. Né? E quando eu digo muita gente da cadeia, não é simplesmente que trabalha no vídeo diretamente, mas pessoas da cadeia, né? E aí pessoas de uma forma geral, a cadeia de retail, a cadeia do acadêmico, a cadeia da publicidade, né? Então ela não conhece ainda 100% de como que pode maximizar as oportunidades, né, para cada mercado. Então isso está se consolidando, acho que vai melhorar. A gente também está sofrendo, se você, assim... há 2 anos atrás, eu acho que a América Latina estava sofrendo muito, não sei se é a sua percepção, estava sofrendo muito 2, 3 anos, mas Europa e Estados Unidos estavam ok. Estavam contratando, agora o problema é mundial, é global. Não é só aqui na América Latina, né? Ele não ele está muito intrínseco. Então, assim... é uma consolidação de mercado. Exatamente. Né, amadurecimento. No digital, amadurecimento puro. E, então, eu acho que, de alguma forma, vai todo mundo se acomodar, vai se ajustar. Em relação a salários, talvez nem todo mundo tenha mais aqueles salários que a gente teve como o boom, como acontece em todo o mercado também. Né? Às vezes você tem um boom de salário num TI, tecnologia, programação. Sim. Teve um boom que todo mundo queria trabalhar com programação de computadores, porque aquilo é que dava dinheiro. E agora não paga nada. Só que agora, para os antigos que trabalham com determinadas linguagens, voltou a pagar muito bem. Porque aquele tipo de linguagem é uma linguagem de banco, que o banco não muda muito, e não tem mais profissional daquilo, né? Então, o mercado vai se modulando. Vai se ajustando. Vai se ajustando. E é isso, né? Ainda é difícil falar o que vai acontecer com o nosso mercado com a entrada de AI. Hoje todo mundo especula e todo mundo é muito curioso, mas é muito difícil ainda bater o martelo do que vai acontecer, né? Tá todo mundo ali na expectativa, fazendo testes, tentando trazer AI mais próximo, não só no código em si, mas, né, em todas as linhas de negócio, mas ainda a chavinha não virou, né? Vai virar, assim, tem muito para acontecer. Vai virar muito aos troncos e barrancos. Eu tô parecendo aquele pessoal, tipo, aquele pessoal chato que fica pregando alguma coisa que não tem nada a ver. Assim, tipo, gente, vamos tentar fazer alguma coisa que aí pega esse emprego. Pensa que eu fico preocupada que tem determinadas pessoas que tem que é aquele pessoal que você vê que esse é o primeiro cargo que a AI pegaria o trabalho, sabe? E a pessoa não tá tentando evoluir junto, não tá tentando acompanhar. E eu fico preocupada, eu fico realmente preocupada com determinadas pessoas, né? E que são do meu convívio, e eu falo, gente, olha só, não é daqui a 3 anos, mas que atrase o máximo. Vamos botar a pior das hipóteses, vai atrasar muito no Brasil. Vamos botar daqui a 7 anos, tá? Vai mudar. Você tem é outro 40, mercado. daqui a 10 anos você tá ainda ativo, trabalhando. O que você vai fazer? Com certeza. Então, acho que o mercado ainda tá muito incerto. A gente
não tem certeza de nada hoje em dia. A gente tá numa mudança, exato. E aí, puxando um pouco pro lado do Streaming Ladies agora, né? Me fala 1, 2, 3 mulheres que foram inspirações para você durante todos esses anos aí trabalhando no mercado de streaming. Eu sempre falo, eu gosto muito, eu não sei pronunciar o nome dela. Já mencionei ela em um podcast, já mandei mensagem para ela e esqueci de novo. A Liliana da Globo. Liliana esqueci. É que nem o Yasui, como é que é difícil de falar. Tá bom. É a Liliane que, na época, era diretora de engenharia da Globo, na época que eu trabalhei nesse projeto especificamente. Uma mulher no meio de um mar de homens, engenheiros de TV, engenheiros de vídeo. Era a Liliana e pouquíssimas mulheres e vários outros homens. Uma pessoa extremamente educada, gentil, inteligente, competente, respeitada pelo mercado inteiro. Ela não aumentava o tom de voz, isso aqui. Estava sempre falando calmo, sempre da forma dela, e era extremamente... O pessoal parava, ficava quieto para ouvir o que a Liliana estava falando. Realmente, e quando eu comecei a trabalhar na Globo, nesse projeto especificamente, que eu tive que reunir todas as áreas, eu fiz muitas reuniões com a Liliana e a equipe, eu olhava para a Liliana, e a Liliana é linda, né? Era linda naquela época e continua sendo linda. E aí eu falo, Liliana, você é tão bonita, você é tão... E eu pensava assim, gente, eu queria ser metade do que a Liliana é. De ter o respeito, de trabalhar com tantos homens, ainda conseguir o respeito de todos eles, ter uma posição que é invejada por muita gente, muitos dos próprios homens que estavam ali, com certeza. Né? No mercado em si, era uma pessoa que tinha muito poder, afinal de contas, ela era engenheira de vídeo da TV Globo, não só de vídeo, era de inovação, tá? Tô colocando aqui só para... Isso há quanto tempo atrás? Isso foi até 2009, ela devia estar lá, 2008. Caraca. Tem 20 anos isso, mais ou menos. Era ela e um mar de homens mesmo, né? Não tinha ela mulher e um mar de homens, não tinha mulher. E era linda. E assim, tipo, além de tudo, não é porque era linda, porque era bonita, porque além de tudo, ela ainda se cuidava, ela se arrumava, o cabelo dela estava sempre impecável. Então, esse é um ponto, né? Ela era feminina, entendo aqui pela descrição. Porque hoje tem muito essa questão de mulheres no poder, mulheres na liderança, mas a gente vê muitas mulheres imitando homens. Eu vou trazer a Liliana aqui, vou convencer a Liliana no dia que ela estiver em São Paulo para trazer aqui. Vou entrevistar junto com você. Boa. Porque foi o que eu falei, a Liliana é uma ídola minha, ídola. É minha ídola, de verdade, porque eu de fato... Você se inspirou nela. Eu tinha, assim, tipo, eu admirava tanto ela, que eu acho que acabei me inspirando realmente nela, de tanto que eu admirava. Isso no mercado do nosso trabalho do streaming, né? Tem várias outras, acho que se eu falar o nome de muitas pessoas aqui da atualidade, outras vão ficar com ciúme. Mas eu vou falar só da Liliana, que é uma pessoa que na época não tinha ninguém ali do lado dela. Mas tem muita mulher no mercado de streaming hoje em dia que faz a diferença e que são muito notáveis, né? Não, eu lembro quando a gente estava iniciando o papo sobre a criação do Streaming Ladies, e até o nome foi, primeiro uma piada que a gente fez entre nós. Foi dentro de um evento, a gente estava ali sentada, almoçando, não sei, e a gente falou, nossa, só tem a gente mulher aqui, né? A gente não viu mais nenhuma mulher e tal, e começamos a nomear as mulheres do mercado, e não fechava uma mão, mas na verdade a gente estava falando muito de mulheres que têm um mesmo cargo, a mesma posição, ou estão expostas, no mercado, como a gente na área comercial. E aí, depois do projeto acontecendo, quanta mulher legal a gente descobriu aqui dentro desse podcast, dentro da nossa comunidade, quanta mulher interessante, quanta história bacana para compartilhar. E é isso, toda vez eu sempre pergunto para a mulher que senta aqui na cadeira, me fala uma mulher de inspiração, e aí a gente sempre vai buscar, quem é a nossa inspiração. Então, é muito bonito ver que, no fundo, tem muita mulher por
trás, né, do cenário, ou à frente, acima, ainda abaixo, mas eu acho que hoje as mulheres conquistaram já uma posição muito boa dentro do nosso mercado, Sim. Mas ainda tem muito para acontecer, claro. Sim, nem só dentro do nosso mercado, né? Eu vou te dar um exemplo, que é uma pessoa que não está no nosso mercado, mas toda vez que eu leio qualquer coisa sobre ela, eu fico de queixo caído. E um dia adoraria encontrá-la pessoalmente, que é a nova presidente, não mais presidente do Palmeiras. Independente do time de futebol para que você torça. Independente para saber se ela está fazendo o que deve ser feito ou não, porque eu realmente não entendo nada de futebol, não faço a menor ideia. O fato é que ser uma mulher presidente de um clube grande como o Palmeiras... Imagina, gente. Nesse mercado tão masculino de futebol, né? Deve ser realmente uma coisa que você tem que ter uma liderança, né, muito grande, um foco muito grande, porque quando se tem um homem e ele erra, tudo bem. Se a mulher erra, ferrou. Não, ferrou. E foi muito parecido com o papo que eu tive com a Jaqueline, do canal Coral. Aliás, quem não viu esse episódio, vejam lá. Foi lançado recentemente. E, assim, um papo maravilhoso, porque é outro mercado extremamente masculino, né? E que ela se destacou ali e ela entendeu que ela tem um papel muito importante dentro desse mercado, que é realmente fazer com que, né, o pequeno empreendedor ali, ele seja visto. E tem muita mulher nessa história. E ela está, com certeza, dando esse destaque merecido para essa comunidade. Então, eu acho que é isso, é muito bonito esse trabalho, né, sendo feito. E no nosso mercado, eu acho que a gente, obviamente, quando a gente fala de 5 anos atrás, 10 anos atrás, o mercado de tecnologia, né, comparado ao de hoje em dia, acho que a gente está numa posição muito boa. E o projeto do Stream Ladies, ele não é único, né? Tem outros tantos projetos similares, comunidades similares em mercados complementares, como Mulheres Telecom, a Woman Streaming Media, a Rise na Europa, enfim, a gente vê alguns aí, e que tem muitas mulheres participando. Então, assim, é algo, com certeza, que a gente acredita muito e que a gente quer expandir ao longo dos anos, né? Não só no Brasil, a nível latino. E eu acho também, Paloma, o seguinte, que a gente aqui, a gente está extrapolando aos poucos, né? Porque apesar do Stream Ladies fazer parte da Aboitiz, ela extrapola a Aboitiz porque é igual o Tuque, né? Ela não é ali ela não é só para a comunidade que é associado. Então, mas o Stream Ladies, né? A gente tem a mesma cultura da Aboitiz, né? São as mesmas pessoas que tocam de Stream Ladies. Então virou realmente tem um espírito de comunidade. Você vê que a gente não tenta fazer as coisas no Stream Ladies só pro Stream Ladies aqui. A gente tenta juntar com outras comunidades. E eu acho que isso é o mais legal de tudo. Eu quero saber o que o pessoal... o que as mulheres de telecom estão falando. Eu quero saber o que as mulheres do mercado de publicidade estão falando. Como é que a gente pode trocar aqui? O que a gente pode... como é que a gente consegue coordenar tudo? Agrega, né? Lógico. Exatamente. O que de bom que ela fez que eu posso copiar e o que eu posso levar como uma boa prática, e por aí vai. Eu acho isso muito legal. E também o projeto de embaixadoras, que a gente está começando, e que eu acho que isso aí vai ser muito legal. Então, se você quiser explicar o projeto, fica à vontade. É isso, a gente tem, na verdade, 2 grandes nomes aqui com a gente, né? A Carol Tutorimondo, que também estava com a gente aqui no podcast, representando agências, embaixadora do Streaming Ladies, representando agências de publicidade, e a gente tem a Carol Gasal também como embaixadora nossa, representando a área de conteúdo, produção de conteúdo. E tem muito mais por vir, né? Tem a Luciane Testoni, que está com a gente, liderando toda a parte de comunicação e marketing. Enfim, e a Jean, que tá entrando, né? Como embaixadora. Como embaixadora, e a intenção realmente é trazê-la representando o Streaming Ladies lá fora. E ela fica na Áustria. Ela fica na Áustria, e a intenção é trazê-la representando a Streaming Ladies lá fora, né? E fazendo essas pontes, essas conexões com a Europa e Estados Unidos, que é onde ela tem grandes contatos lá e grande exposição. E qualquer pessoa que queira realmente contribuir, ou fazendo um post, ou trazendo alguma matéria, ou
divulgando o seu trabalho aqui dentro. Acho que seria legal falar com a gente também, para que a gente possa embarcar no programa de embaixadoras do Stream Ladies. Seria muito legal. Quanto mais embaixadoras a gente tiver, melhor. Eu quero ser igual a Avon. É isso. E aí, bom, a gente já tá acabando, né? A gente ficaria aqui 2 horas conversando, sem dúvidas, mas meu último pedido para você é para você deixar uma mensagem inspirando mulheres aí que estão interessadas em entrar nesse mercado ou que já estão nesse mercado e pretendem mudar de cadeira ou crescer dentro desse mercado. Eu acho que a palavra da presidente da Abbott influenciando essas mulheres, trazendo um pouquinho de esperança dentro do nosso mercado. Se eu estivesse falando só para uma comunidade geral, né, do mercado, que queria entrar no mercado, né, tem que se capacitar cada vez mais. Não adianta você saber fazer só o básico. E eu acho que isso vai só piorar, né, e aí com AI também. E há muito tempo, antigamente, lembra como é que era? Antigamente você tinha que fazer datilografia, você tinha que estudar inglês. Não vamos falar a sua idade, não. Não, acho que na minha idade não tinha mais datilografia, já era para direto o computador, mas muito antigamente era datilografia. Aí depois era computador, disfarçada. Boa. Aí depois veio o computador, você tinha que saber digitar, mas de verdade. Então os requerimentos, desculpa, eles vão mudando, né? As suas capacidades, elas precisam se adequar de acordo com o que o mercado está pedindo, se você quiser ter sucesso no mercado de trabalho, óbvio. Com certeza. Né? Mas quando você é mulher, piora um bocadinho, né? Porque o mercado, e em tudo quanto é lugar, não aceita se você aparecer na reunião descabelada, não aceita, mesmo porque você tenha passado a noite inteira cuidando de um bebê que estava chorando, ou um bebê que está doente, foi para reunião, o mercado não aceita você aparecer descabelada, o mercado não aceita você aparecer muito mais velha, de uma hora para outra, o mercado não aceita você aparecer de uma hora para outra, engordar 25 quilos ou emagrecer 25 quilos, né? E dependendo da sua função, o mercado sempre vai te comparar com uma pessoa que já tem sucesso e que geralmente é homem. E se você me conhece muito bem, Paloma, eu sou zero mimimi. Você sabe que eu não sou. Você tem que fazer? Vamos lá e faz. Vamos lá e vamos fazer isso. E eu não reclamo. Eu não reclamo das dificuldades. Só que existem. Existem, de alguma forma. Se é uma questão que é uma questão cultural, uma questão de evolução humana, não importa. Importa que está aqui e como que a gente lida com isso. No curto prazo, eu estou falando individualmente, né? Não estou falando entre governos, estou falando individualmente dentro dos Stream Ladies. A gente aqui tem, quando eu falo individualmente, né? Seja mais do que você poderia, do que o básico, seja mais do que simplesmente, olha, fiz, está pronto. Não, você faça um pouquinho mais. Isso aí vem muito da cultura japonesa também, né? Eu sempre quero melhorar, de alguma forma, melhorar tudo. Então, alguma coisa deu errado? Eu paro, penso, faço uma análise, eu sou extremamente crítica comigo, então se eu mesmo já sei, olha, não tá ficando legal, isso aqui vai ficar ruim. Uhum. Eu já me antecipo que vai ficar ruim, não tá indo para um lugar que não tá legal, eu já começo ali a tentar estudar para ver se muda a rota do resultado, mas tem que ficar de olho nisso. Agora, de verdade, quando a gente fala para o mercado feminino de uma forma geral, não individual, né, como Stream Ladies, a gente tem que prestar atenção realmente no calo do sapato, do que a gente pode fazer, como é que a gente consegue se ajudar. É prestando no futuro uma mentoria para outras pessoas, é uma pessoa que está querendo fazer algum negócio no mercado de trabalho aqui do Brasil e não consegue entender da cultura, vamos tentar explicar um pouquinho para essa pessoa, é falar sobre as melhores práticas de cada lugar e por aí vai, né? É tentar ensinar um pouquinho, fazer um pouquinho de caridade até, né? Eu acredito nesse modelo, Paloma. No básico, né? No simples, assim, a gente até no Streaming Ladies... de novo, né, uma comunidade sem fins lucrativos, então a gente está ali, né, atuando no dia a dia com um tempinho que nos resta, né, dentro da nossa vida pessoal e do nosso trabalho. Claro. E por prazer, exato. E muitas das vezes eu não consigo fazer uma reunião, a Lu não consegue, enfim, fazer um post, fazer algo, e a gente está sempre se apoiando entre nós. Com pequenos detalhes, você vê como que as mulheres se ajudam e criam algo
que tem muito potencial, muito valor. Sim. Então eu acho que é isso, né? É no básico, é no simples, é no passinho ali de formiga que a gente vai construindo algo grande. E é por isso que ali dentro a gente, se você reparar, você aí voltando um pouquinho para, acho que quase praticamente a sua pergunta ou constatação no começo. No final das contas, ali dentro, todo mundo ou é amigo, ou vira amigo, ou porque tem um sentimento de amizade ali. Sim. Pode... Sim. De parceria que leva para sempre. Exatamente. Porque não é sobre o projeto atual, é sobre, né, a gente como ser humano ali, dando o nosso melhor. E no final das contas, quando você vê, você não tem vários colegas de trabalho. No final das contas, você tem vários amigos. São pessoas com quem você pode contar caso dê algum problema aqui. É uma pessoa que você pode te contar para te pegar a tua mão e te levar para apresentar para alguém, ou para você mesmo poder fazer isso com a pessoa, poder te levar um pouquinho para cima. Então, eu tive uma mãe que conseguiu meus 2 primeiros estágios da vida, que é difícil você conseguir estágio numa empresa boa. E a minha mãe, o Minari falava que ela é igual a mãe do Zezé de Camargo Luciano, que ela ia batendo porta, chegou uma pessoa lá pra falar com ela, você, olha, minha filha estuda isso aqui na PUC. Adoro. Não tem um estágio aí, você... Minha mãe é muito cara de pau, totalmente diferente de mim. Eu não sei como é que eu falo, minha mãe é italiana. Minha mãe é italianona, assim, tipo... na cara de pau. Então eu consegui isso, mas nem todo mundo tem a mãe que consegue fazer isso. Não, com certeza. Né? E ir lá e pede, e chora que desconto. Tem pra quem pedir, né? Exatamente. Então, se a gente não se apoiar um ao outro, como é que a gente vai fazer? E eu não tô falando nem só a gente mulher, não. Tô falando da gente como ser humano, né? Sim. Se a gente não se apoiar com o outro, como é que vai ser? Então eu acredito nisso. Pra vida, tá bom. Foi maravilhoso o papo. Obrigada, Paloma. Muito obrigada. Obrigada por ter participado com a gente. É isso, um vinhozinho pra gente comemorar. Eu aproveito a oportunidade também para agradecer a Crosshost, nosso grande parceiro aqui, que tá com a gente né, nesse estúdio maravilhoso que a gente tem aqui disponível. E que tem um podcast muito legal também, que chama Mulheres Pod. Da Amanda, corre lá, dá uma olhadinha no YouTube, Mulheres Pod, que é muito legal. A gente tem várias conversas com o universo feminino. Vale a pena dar uma olhada, né, Paloma? É isso, e a gente já entrevistou a Amanda também, então com certeza vale a pena dar uma olhada. Muito obrigada e até a próxima.